Boa noite para todas, para todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos ilumine nesta noite, em todos os momentos da nossa caminhada. Nós agradecemos a presença de todos, sejam todos bem-vindos. Nosso orador já está presente, mas antes, como é de costume, nós temos a apresentação coral Música e Paz, que traz as canções que preparam o nosso ambiente para o prosseguimento dos trabalhos. Na noite de hoje, o coral vai interpretar 3 canções: No Jardim de Oração, Último Aviso e Belo. Com a palavra então do coral. No jardim onde Cristo me espera, é lugar de delícia e de paz, pois o brilho de sua presença dá-me vida real e eficaz. Ó, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas de amor. Eu me sinto feliz em viver no jardim onde Cristo me espera. Eu deponho meus males e dor, e de volta sentindo consolo, dou louvores ao meu Redentor. Ó, que lindo jardim, um jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas de amor. Eu me sinto feliz em viver. Um novo século está começando, planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu nenhum motivo por que ele nasceu. Domina a alta tecnologia que facilita o nosso dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o Mestre diz, reaprendendo, amando nosso irmão, deixar de lado orgulho e a ambição, para tornar nosso mundo feliz. Pá, pá, parará, pá, parará, pá, parará. Pá, pá, parará, pá, parará, pá, parará. De que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar? Quando partirmos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Cristo alerta, é hora da verdade, está passando o trem da eternidade. O próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora.
Belo pra mim é a criança brincar, é ouvir 1000 canções numa concha de mar, é a chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo existe o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer e a treva em minha alma começa a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Lembrar que no reino da paz e da luz, à espera de nós está Jesus. Belo pra mim é a criança brincar, é ouvir 1000 canções numa concha de mar, é a chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo existe o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer e a treva em minha alma começa a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Lembrar que no reino da paz e da luz, à espera de nós está Jesus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este encontro promovido pela União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã. É uma grande satisfação recebê-los nessa noite, dedicada ao estudo, à reflexão e ao fortalecimento dos laços de fraternidade que nos unem em torno da doutrina espírita. Hoje teremos a alegria de ouvir o companheiro Valci Silva, das cidades de Tupã e Rancharia, que tratará importantes reflexões sobre o tema Buscais e achareis, a chave da vida plena. Que possamos ao longo dessa palestra abrir nossos corações, nossas mentes para os ensinamentos que serão compartilhados, buscando compreender melhor os caminhos que nos conduzem à vida mais equilibrada, consciente e plena. Registramos o nosso sincero agradecimento à União Espírita Allan Kardec pela acolhida e pela gentil cessão desse espaço, possibilitando a realização dessa atividade. Estendemos também nossa gratidão ao Coral Música e Paz, cuja participação torna esse momento ainda mais harmonioso e especial. Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos que acompanhem a USE Intermunicipal de Tupã pelas redes sociais. Estamos presentes no YouTube, onde as palestras mensais ficam disponibilizadas e que possam ser assistidas posteriormente. Também no Facebook e no Instagram, onde divulgamos nossa agenda e conteúdos relacionados à doutrina espírita. Acompanhem também o programa Momento Espírita, que vai ao ar todos os domingos, às 13 horas, na Rádio Nova Tupã 100,3. Convidamos a todos para um momento muito especial,
que acontecerá no dia 13 de junho, às 20 horas. Eu vou repetir, gente, dia 13 de junho, às 20 horas, no Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes, que vai ser o show musical espírita com Plínio de Oliveira. Esse show musical, ele está no lugar da palestra mensal. O tema que ele vai abordar nesse show é felicidade. A entrada é 1 quilo de alimento que será destinado aí às ações fraternas. Contamos então com a colaboração na divulgação de todos e também com a presença. Convidamos então para subirem ao palco o nosso palestrante Valci Silva e o presidente da USE, Fábio Aguilar, para darmos então início à atividade dessa noite. Brevemente vou passar aqui um currículo do Valci. Ele é psicólogo, especialista em psicologia clínica, psicologia escolar e dependência química. É também autor do livro Drogas, Causas, Consequências e Recuperação. Aliás, os livros que o Valci escreveu estão lá na frente. Quem se interessar, por favor, sinta-se à vontade. Então, desejamos aí a todos uma excelente palestra e que tenhamos uma noite de paz e muito aprendizado. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas, que a paz de Jesus esteja e continue nos nossos corações. Nós recebemos a notícia do Reginaldo, né, que foi presidente, né, dirigente do Anjo Ismael, né, que fez sua passagem para o plano espiritual. Então nós pedimos preces, orações a ele, a sua família, né, por todo o trabalho que ele fez, que ele possa ser muito bem acolhido, tá bom? No grupo da USE, no grupão da USE tem mais informações, tá? A respeito do velório, né? Tá bom? Vamos neste momento, então, mais uma vez, elevarmos os pensamentos até Deus e até Jesus, agradecendo aos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos neste momento. A família espiritual, a família espírita cristã se encontra em festa com a presença do nosso querido irmão Valci, com a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados. Todos aqueles, Senhor, que por uma razão ou outra não puderam estar aqui presentes neste momento, possam também receber as belas vibrações de luz e de paz. Os nossos agradecimentos ao Mestre Jesus, ao Coral Música e Paz, através da DET, de nossas queridas irmãs e irmãos, que com tanto carinho nos brindam com esta oração inicial também que recebemos. Neste momento, Senhor, nós vos pedimos a tua proteção, teu amparo a cada um de nós. Abençoe o nosso querido palestrante, abençoe, Senhor Jesus, este local sagrado, para que possamos verdadeiramente sorver todas as lições que aqui nos serão passadas. Obrigado ao Mestre. Aqui nós vos bendizemos e louvamos, pedindo, Senhor, a tua proteção, teu amparo, e pedimos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, que possamos também pedir pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que se julgam nossos adversários e inimigos, Senhor, que eles também possam receber a luz do vosso amor, e de nós mesmos, Senhor, que temos tantas dificuldades, tantas limitações, nos fortaleça, Senhor, para que possamos também fazer brilhar a nossa luz, para que a nossa luz possa se espelhar na vossa, Senhor, e possa ganhar uma intensidade maior do que aquela que hoje possuímos. Obrigado, ó Mestre querido, e através da oração que o Senhor nos ensinasses a orar, pedimos permissão para a continuidade dos trabalhos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Uma boa palestra, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite. Apesar de todos os elogios merecidos que já foram feitos ao coral,
eu preciso dizer que é mesmo sempre uma bênção ouvi-las, ouvindo a cantar. E vocês atravessam décadas já dentro desta casa, o Coral Música e Paz, né? Pelo qual, há muitos anos atrás, acompanhei frequentemente, agora com menos intensidade naturalmente, mas em nome da DET, em nome de todos, parabéns por esta magnífica voz, né, uníssona aqui, tão bem ensaiada nas melodias. Muito obrigado por tudo isso. O tema Buscai e Achareis é do 25º Evangelho segundo o Espiritismo. Passando a leitura do Evangelho, nesse capítulo, ele parece simples ou simplório, mas não é. Ele é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que dá estrutura e base para os ensinamentos de Jesus, como nós vamos ver na nossa avaliação da noite. O que nós vamos fazer é uma reflexão, e que obviamente você pode mais tarde, caso deseje, fazer uma releitura deste capítulo, e você vai ver que vai entendê-lo com outro olhar a partir da nossa fala nesta noite. Mas antes de entrar no tema propriamente, nós precisamos falar disso aqui, olha. É fundamental que nós, os espíritas, compreendamos o ciclo evolutivo. Como é que ele se dá? E em quanto tempo ele pode se dar? Então, lá, quando Deus cria o princípio inteligente, ele entra em um processo de evolução. Depois existe a criação dos espíritos por Deus. Veja que tudo é antecedido nessa criação aqui, olha. Nós vamos para a vida na Terra, que é o momento nosso, na vida de relação que aqui está. Em algum momento, cada um de nós retorna ao mundo espiritual, a seu tempo e às suas necessidades. Lá no plano espiritual, nós temos dois caminhos a seguir. Necessita novo ciclo de aprendizado na matéria? Em regra geral, a resposta é sim. E aí o que acontece? A gente reencarna e começa tudo de novo. Mas digamos que você chega num estágio em que aqui a resposta seja não. Não preciso de um novo ciclo na Terra. O que vai acontecer? Olha, vai continuar evoluindo no plano espiritual e vai ajudar na construção eterna do conhecimento da vida. Que é o caso já de milhares de espíritos que estão nesse estágio aqui, olha, auxiliando a Deus na criação. Isso é um ciclo que, inexoravelmente, independente da nossa crença, do nosso entendimento, aceitação desta realidade, ele se dá, porque é uma lei natural. E toda lei natural não precisa de comprovação do homem propriamente. Obviamente, se a ciência, em algum tempo da sua evolução, comprovar esse ciclo, tanto melhor. Mas não é o caso e não devemos nem nos preocupar com isto. Posto isso, nós vamos dizer, né, do buscai e achareis, do batei-vos e abrir-se-vos-á, que é a máxima do Cristo nesse Evangelho, dizendo que nós podemos pedir a Deus tudo, qualquer coisa, sem sombra de dúvida, né, como está escrito lá. Esta reflexão, na verdade, quando Cristo nos apresenta ela no seu Evangelho, o que ele está dizendo? Olha, ela é uma lei divina de ação e recompensas. Olha que importante, olha. É o capítulo mais desafiador que você vai ler no Evangelho. Por que ele é desafiador? Justamente porque nós vamos trabalhar com o buscar, com o batei e o achareis. É nesse tripé que nós desenvolvemos a nossa fala, para que a gente compreenda que para receber é preciso pedir. Se você não pedir, nada vai ocorrer. Para encontrar, é preciso buscar. E, porque a porta se abra, é preciso bater. Então, nós vamos trabalhar nesse tripé aqui, ó. Pedir, buscar e bater. Para que a gente compreenda o que pedir, como pedir, o que buscar, quando buscar e o que bater à porta e por que bater a esta porta, né? Olha, a origem deste capítulo está lá no Sermão da Montanha, né? O propósito é ensinar a confiança em Deus para que a gente compreenda, né, a realidade existencial. Tem uma contradição aparente, né, que Deus é Pai, é amoroso, é bondoso, etc., né, mas exige de nós uma participação ativa nesse processo de receber. Não é simplesmente dado, né? A interpretação espírita, a frase buscai e achareis, como você está vendo ali, era uma das chaves fundamentais na caminhada do homem, no seu processo evolutivo, que envolve o trabalho,
né? Como lei de progresso. Porque nós temos que trabalhar nesta lei. Em todos os sentidos a gente deve trabalhar. E do ponto de vista terreno, a máxima, buscar e achareis, olha, é análoga a essa daqui, ó, ajuda-te mesmo que o céu te ajudará. Se eu não me ajudar, nada virá. E não se ajuda quem não se ajuda, é uma máxima essa. É difícil auxiliar pessoas, e vocês podem ter tido já experiências várias na caminhada de cada um, de que você está tentando ajudar alguém, tirá-la de certos comprometimentos ou compromissos, né, comprometedores, mas ela não quer sair, ela não quer se libertar daquilo. Então você não ajuda quem não se ajuda, é uma máxima antiga, né? Os 3 movimentos da alma, olha, pede, busca e bate. É aqui que nós vamos trabalhar, nesse tripé, olha. O progresso é filho do trabalho, visto que isto põe em ação as forças da inteligência. Quem afirma isso é Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo da lei do trabalho. Olha. Nós vamos trabalhar com ação, o significado espiritual da ação e a aplicação diária. Vocês vão ver que nós colocamos aqui exemplos do cotidiano, do nosso dia a dia, né? Para não ficar rebuscada a fala e ficar só no termo evangélico, né? Nós vamos colocar realidades práticas da sua vida diária, de todos nós. Olha, pedir, reconhecer nossas necessidades e limitações diante de Deus. Isso aqui é fundamental, olha, eu tenho necessidades e limitações, é preciso admiti-la. Orar com fé, mas também agir, que é uma aplicação diária, né? Não basta apenas orar, é preciso agir. No buscai, esforço pessoal, estudo, trabalho e reforma íntima. Olha que importante, olha. Buscar soluções, conhecimentos e autoconhecimento. Isso é fundamental, eu preciso me conhecer. Né? Por que penso como penso? Por que faço como faço? Por que ajo de formas equivocadas às vezes ou acertadas? Eu preciso me introspectar, né? E buscar interiormente quem sou eu na verdade. E no batei, persistência e coragem para superar obstáculos. Olha que importante na aplicação diária. Não desistir diante das dificuldades, insistir no bem. É fundamental isso. Lei do trabalho, que é a base do progresso material de todos nós. Olha, Kardec explica, se Deus tivesse isentado o homem do esforço físico do trabalho, né, nós iríamos atrofiar. Olha que interessante, é fácil entender isso. Imagine uma pessoa adoecida, acamada 45 dias, 90 dias numa cama. O que começa a acontecer com o seu corpo? Começa a atrofiar, começa a ter escaras, começa a ter má circulação. Existe toda uma implicação na inanição do corpo, na inatividade do corpo. Então por isso que Kardec afirma que sem o trabalho o homem não progrediria, e muito menos evoluiria do ponto de vista material. Exemplo prático no trabalho. O profissional que estuda e se dedica conquista posições melhores, mas se ficasse esperando, nada aconteceria. É simples isso, olha. Consequência espiritual. O trabalho não é castigo, é oportunidade de evolução. Isso está muito claro na leitura, né, do capítulo 25. Qual é a reflexão? A preguiça não é apenas física, é espiritual. Deus nos deu inteligência para transformar o mundo e a nós mesmos, olha. Aqui que está, ó. Nos deu inteligência. Mas para eu usar a minha inteligência, eu preciso de iniciativa, de coragem, de vontade e de ação. Porque senão a minha inteligência vai ficando. Ela não me faz nenhum bem nesse sentido. O que é a lei do progresso? É o processo da evolução em si mesmo, olha. A reencarnação como motor do progresso. Olha que crítico. Ó. Se a alma não voltasse, ou seja, não reencarnasse, a humanidade recomeçaria do zero a cada geração. Ou seja, nós não teríamos no mundo atual nenhuma tecnologia, que já temos, nenhum processo adiantado na economia, na política, nas artes sociais, na arte cultural, religiosa, porque tudo seria do zero, tudo do zero, volta no zero, ou seja, não teria progresso, nós não evoluiríamos. Né? É tão verdade que o que a gente encontra, no exemplo mais, né, simples que se pode dar e mais frequente e constante, são crianças, jovens que repentinamente tocam instrumentos, compõem músicas, né, compõem óperas inteiras, sem ter estudado sequer na vida presente nada disso. Mas é porque ela tem uma bagagem milenar que vai se acumulando nos seus processos evolutivos, ficando com ela como habilidades e peculiaridades. É tão verdade que na psicologia a gente identifica, a gente chama de aptidões natas,
que são habilidades que as pessoas têm, que nasceram com elas. E obviamente essas aptidões podem ser desenvolvidas, aprimoradas e melhoradas, e você adquire novas também a cada caminhada. Mas nós vamos guardando isto como tesouro cumulativo, né, ao longo dos séculos e milênios, na nossa estrutura espiritual. O progresso material vezes o moral. Olha, o homem passa da selvageria à civilização material e desta à civilização moral. Nós já estamos numa civilização moral? Não. É só ver o comportamento ético da humanidade. É só ver o comportamento egoístico de todos nós. É só ver ainda o primitivo, né, vindo à tona numa simples discussão, por exemplo, de divergência de ideias entre pessoas, entre as partes. Por quê? Se nós tivéssemos essa civilização moral instalada em nós, que era a plena ética, a plena honestidade, a plena solidariedade, o pleno amor ao próximo, não haveria essas dissensões todas que há e ocorrem conosco regularmente nas nossas contendas, né? O que é hoje? Somos herdeiros de muitas vidas de trabalho e aprendizado. Aí é que está, é o cumulativo, nós vamos acumulando. Não estamos contando aqui nenhuma novidade, mas isso fica até como relembrança e rememória de que nós, a cada ato, a cada ação, introjetamos ou arquivamos na alma as características daquilo, dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos comportamentos. Quando eu enraiveço e grito, o que eu fiz comigo? Me desequilibrei. O que eu fiz com o meu perispírito? Desarranjei. Posso marcá-lo grave e seriamente e comprometer a minha saúde física orgânica. As úlceras nervosas, né? Os problemas gastrointestinais por nervosismo, por irritabilidade, os problemas cardíacos por agressividades e irritabilidades, tudo isso, né, vai, vamos dizer assim, explodindo dentro daquilo que nós somos e guardamos conosco em termos de arquivo. Buscar e achareis não vale apenas para achar objetos, tá vendo? Mas para encontrar a si mesmo, a Deus e o propósito da existência. Olha aqui, ó. A chave está nesse último parágrafozinho aqui, ó, nessa última frase, ó. A Deus e o propósito da nossa existência. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu projeto existencial? Onde eu pretendo chegar? Eu já alcancei o que eu precisava, o que eu planejei? Eu ainda tenho marcha pela frente para conquistar e para realizar, né? Então tudo isso aqui é fundamental que a gente tenha clareza. O perigo da omissão. Esperar que o céu faça. Olha que grave que é isso, olha. A armadilha comum. Achar que Deus resolverá tudo sem nosso esforço. Muita gente fala assim, mas como é que Deus pode permitir isso que está acontecendo na humanidade? Como é que Deus permite, né, a violência sexual, o assassinato? Como é que permite a fome, a miséria? Como é que permite toda a atrocidade de violência que o mundo vive hoje? Deus não permite e nem concede isso. Isso é obra do homem. Ele tem leis claras, objetivas, leis que são perpétuas ou eternas, vamos colocar assim, e nós é que temos que compreender essas leis, seus mecanismos, para que, colocado em prática na própria vida pessoal, que isso repercuta no coletivo onde a gente vive, inicialmente dentro da família, e depois na pequena e grande sociedade a qual vamos conviver, e consequentemente, né, nós é que vamos resolver os problemas, né? Deus dá ao homem a liberdade de fazer as escolhas que faz. Temos uma guerra de novo aí já caminhando, sabe-se Deus para a eternidade, que é da Ucrânia e a Rússia, que é um problema dos homens, né? Deus poderia impedir aquela guerra? Poderia. Mas ele vai fazer isso? Não. Por uma razão muito simples. As leis são irrevogáveis. Nós é que temos que compreendê-las e segui-las, né? Por que tem guerra? A despeito de a guerra trazer muitas vezes novas tecnologias, novos avanços para a sociedade, para a ciência e a humanidade, mas o malefício que ela provoca, que são as mortes, né, as perdas de vidas, é bárbaro, é monstruoso. Mas por quê? Porque o homem, ainda que tenha a necessidade e o poder da conquista, do domínio, né, da superioridade de raça, como nós já tivemos lá no passado, como se isso fosse uma solução para a interferência de Deus nas nossas vidas. Não.
Kardec alerta: sem trabalho o homem permaneceria na infância no estado de instinto animal. Por que sem trabalho? É o trabalho que alavanca o processo material, que por sua vez dá o progresso material, mas também ajuda no progresso espiritual. E consequentemente, na medida que eu avanço no progresso espiritual, eu avanço no processo e na evolução, né, da alma. E com isso nós vamos largando para trás o primitivo, o equivocado, o enganoso, né, que nos prejudique muito. Um exemplo trágico, olha: quem perde emprego, mas não estuda nem procura, estará apenas iludido. Se você cair na lamentação, né, na angústia, entrar em estado depressivo porque perdeu o emprego, porque perdeu um relacionamento, porque separou-se, porque, né, teve que abandonar caminhos, não vai acontecer nada na sua vida a não ser só sofrimento e dor. Então, é preciso em algum momento sair da casca da dor e do sofrimento e fazer o autoenfrentamento, porque você não precisa enfrentar ninguém, você tem que fazer o autoenfrentamento, enfrentar-se a si mesmo, olhar para dentro de si e falar: mas por que eu preciso viver da maneira como estou vivendo? Por que eu tenho que agir da maneira como estou agindo? Você tem que sair de si próprio nesse momento. Espiritismo não é passividade, olha, isso aqui é grave, ó. É fé raciocinada mais ação consciente, olha. Por que não é passividade? Existe uma diferença muito grande entre você ler, conhecer e aprender a pensar no que você conheceu. Porque conhecer não é difícil. Nós temos hoje acesso a conhecimento largo, de mecanismos rápidos e fáceis. Não é como no nosso tempo, né, Álvaro, que a gente tinha que abrir a Barça, uma enciclopédia de mais de 50 livros e procurar por ordem alfabética lá, o assunto que você queria entender. Ia ter que ir numa biblioteca, porque ninguém tinha Barça em casa, porque era um negócio muito caro para a nossa realidade do momento. Então a gente tinha que ir lá pesquisar. Hoje você aperta um botão no celular e a IA te dá tudo o que você quer. Você só filtra o que te interessa. Então, se a gente ficar passivo no conhecimento doutrinário e, mesmo o tendo, não aprender a pensar sobre ele, o que ele me pede, que caminho ele me mostra, o que ele me abre de perspectiva, não vai adiantar nada só o conhecimento. Conhecer é fácil. Aplicar, pensar sobre o que conhece, é outra realidade que nós precisamos levar em conta. Frase-chave, ó: ajuda-te que o céu te ajudará. Não é individualismo, é responsabilidade, ó. Ajuda-te que o céu te ajudará. O que é ajudar-me? É fazer o que me cabe, que muita gente não quer fazer, por preguiça, por falta de vontade, por má vontade, por falta de iniciativa, numa expectativa ingênua de que em algum momento sua vida melhora, porque Deus é bom, é justo, e vai olhar para aquela criatura sofredora. Vai, mas vai fazer com que ele ande com as pernas dele. Ó, buscai a verdade, não apenas bens. Nós estamos fazendo aqui um xiste, né? Um xiste com: o que é que eu tenho que buscar? A verdade. Bens é fácil buscar, mas e a verdade? Lá em Mateus, ó: buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentada não significa que vão ser dadas, cedidas. Elas serão permitidas para você conquistar. Senão não vai conquistar nada. Ó, se o reino de Deus está dentro de nós, e todos nós sabemos disso, por que então a nossa consciência ainda não está elevada no amor e na justiça? Ó, porque a frase correta é o estado de consciência elevada, amor e justiça. Então, quando eu não tenho uma consciência bem desenvolvida ou bem aprimorada, Deus não está comigo? Parece uma contradição. Não, Ele está. Eu apenas ainda não o descobri. É tão verdade que os antigos, eles não chamavam, eles não definiam uma palavra para Deus. Eles diziam assim: é o Deus do desconhecido, ou o Deus desconhecido, porque na verdade a gente não conhece Deus, nem hoje, tirando aqueles tempos em que não tinha nada para se estudar, se pesquisar, a não ser, né, os então médiuns daquela época que traziam mensagem, as pitonisas da antiguidade que também anunciavam realidades espirituais. Então Deus está conosco permanentemente. Nós é que ainda não o sentimos, não o descobrimos e não conseguimos senti-lo ou compreendê-lo.
Então, ainda significa que a nossa consciência, ela não é elevada no amor e na justiça, porque se fosse o contrário, já estivesse, nós não teríamos esse estado de coisas que a humanidade vive hoje. A violência já estaria extinta, totalmente, porque nós estaríamos já no estágio moral, né, de consciência. Qual é a aplicação prática? Olha, priorizar valores espirituais, tipo honestidade, caridade, perdão, não significa descuidar do material, mas colocá-lo em segundo plano. Então eu não preciso nem me preocupar com a vida material? Precisa. Tem uma pergunta em O Livro dos Espíritos que diz, que Kardec pergunta aos Espíritos, do que o homem precisa para viver? Kardec diz assim, do necessário. O que é o necessário? Alimentação, vestuário, moradia, trabalho, família, relações afetivas, sociais, profundas. Isso é o necessário. Temos isso? Temos à disposição. Mas quando eu avanço adiante com isso, com ganância, com certas exigências, eu começo a colocar em segundo plano os valores espirituais. E aí eu posso ter problemas. É fundamental que a gente compreenda isso. As necessidades do corpo, olha, sucedem as do espírito. Depois do alimento material, precisa do espiritual. Não se pode viver só do material. O espiritual precisa estar presente. Independente da crença religiosa ou dos princípios religiosos que você adote, você precisa abraçá-los, precisa desenvolvê-los, precisa colocar isso na sua vida diária. Aqui é que está o maior desafio, olha, é a busca por nós mesmos, é o autoconhecimento, é o buscar-se, né, olha. Buscar a si mesmo é uma das tarefas mais árduas do ser humano, é dificílima. Tu chega em casa hoje, pega um lápis e um papel, se concentre, desliga do mundo exterior e escreva, quem sou eu? Ou tente. Você vai dizer que você é o fulano, que você tem a condição tal, que você tem a idade tal, que você mora na rua tal, é casado com a Juliana ou com o Antônio, tem os filhos, trabalha em tal lugar. Ok. Você se descreveu? Nenhuma vírgula, nenhuma letra, nenhuma palavra. O descrever-se, ou quem sou eu, é olhar para dentro de si, ver os defeitos, as imperfeições, os vícios, as falhas, os enganos e equívocos que a gente comete. Colocar isso no papel. Mas isso dá uma paura, dá um medo, porque de repente você vai falar mal de si mesmo. Eu trabalhei no início da minha profissão, lá no ABC Paulista, em Santo André, em duas grandes empresas, conhecidíssimas por todos vocês, Bombril e Pirelli, na área de recursos humanos. Era a porta de entrada da empresa. Então nós recebíamos um candidato e ele era submetido a testes, avaliações e entrevistas. E a gente adorava, olha que sadismo, né, do psicólogo, mandar ele escrever quem sou eu. Como uma prova de fogo. E aquilo tinha um peso, porque tinha muita gente que era muito honesta e muito correta e colocava seus defeitos, suas imperfeições. Mas de 10, 11 escondia tudo isso. Porque não quer se expor. Mas enquanto o homem não se auto-enfrentar, que é o maior desafio, não tem solução, né? A raiz da dificuldade, não aceitar-se como ser humano imperfeito, em construção. Se nós somos portadores de todas essas deficiências, nós somos em construção. E por que não admitir? Por que não aceitar tal verdade? Porque é uma verdade absoluta. Como fazer isso? Autoobservação, terapia, estudo do Evangelho, reforma íntima, e vai embora aí a lista. Né? É célebre, e aqui vocês já ouviram isso 10.000 vezes, vai ouvir pela 10.000 vezes uma, o exemplo de Santo Agostinho, que usava de uma prática simples. No final da noite, no final do dia, quando se recolhia os seus aposentos, ele refletia sobre o dia em que ele viveu, o que ele tinha feito, com quem ele falou, o que aconteceu no entorno dele, como ele foi tratado pelas pessoas, como ele tratou pessoas, a rotina do dia.
E ali ele analisava as suas falhas. Ele estava preocupado com os seus equívocos. E no dia posterior, ele corrigia o comportamento e atitude se ele houvera magoado alguém, ofendido alguém, agredido alguém com palavras. E com isso ele foi se aprimorando, a chegar a um estágio em que ele entrava em transe com a espiritualidade e trocava figurinha, esse é o termo, com os espíritos, nessa condição de buscar a si mesmo, que é uma coisa simples. Mas nós temos tempo para fazer isso na nossa vida diária? Não. A carga de trabalho é grande, é excessiva, é exaustiva. A mulher também trabalha fora do lar e muito. Ambos chegam em casa, tem a prole em casa, tem a louça para lavar, tem a roupa para passar, tem a comida para ser feita. Em que momento ele vai sentar na cama e refletir? Na hora de deitar, não é? Mas aí o que acontece? 2 segundos depois que eu me deitei, eu já dormi. Bom tempo aquele que eu dormi assim, eu já não durmo mais assim com essa facilidade. Mas é a regra. Não dá tempo de começar o Pai Nosso que está... Caiu dormindo, exausto, cansado fisicamente, mentalmente sobrecarregado, problemas emocionais, familiares, sociais, financeiros. A humanidade atual é tresloucada, é acima de loucura, porque nós criamos um ritmo de vida que é uma gangorra, diariamente, né? Nós que moramos no mato, que eu chamo que é o interior, talvez tenhamos uma vida um pouco mais leve, mas eu já morei no ABC Paulista, muito tempo, é uma loucura aquilo. Quem vive nessas grandes cidades é muito pior, porque ela não tem tempo para nada, né? Exemplo, quantas pessoas fogem de si mesmas através do trabalho excessivo, das telas ou dos vícios? A verdadeira busca começa quando paramos de fugir. Eu trabalho até hoje na clínica, numa escala menor naturalmente, mas trabalho, e ainda tendo dependência química, como uma das 3 especialidades que a gente tem na psicologia. E como é complexo a pessoa admitir que é dependente e que precisa abandonar o vício. O usuário de tabaco, o alcoolista, o mentiroso, o malandro, o espertalhão que engana todo mundo. Lembra daquele filme, Prenda-me se puder? Se não assistiu, assiste, e você vai entender lá a inteligência aplicada para o mal, que é assim que a humanidade faz. Então, consequentemente, nós estamos fugindo de si próprios, e quanto mais eu fujo de mim mesmo, mais eu não me encontro. Essa é a verdade. Aplicação do buscar e achareis. Agora nós vamos ver questões práticas dele. Olha, no trabalho e na carreira, situação: deseja uma promoção, um novo emprego. Nós vamos falar aqui agora do dia a dia, que é a vida de todos nós, não tem nada de diferente, olha. Pede, ore pedindo discernimento e oportunidade. Primeiro estágio da coisa, busca, estude, faça cursos, melhore seu currículo. Batei, candidate-se, faça networking, insista. Olha que simples, mas olha que profundo que é o pedir, buscar e bater do Evangelho. É a aplicabilidade prática do Evangelho na nossa vida. Parece que quando a gente lê, só lê aquilo, fala, mas como é que eu vou fazer isso? Assim, não é de outro jeito. Por isso que nós estamos abordando o Evangelho numa linguagem nossa, do dia a dia, da nossa rotina de vida, e não na linguagem só profundamente espiritual. E aqui tem tudo de profundamente espiritual. Porque se você fizer isso aqui, ó, você está usando de coragem, de vontade, de determinação, de empenho. Acima de tudo, vontade. Resultado: se não conseguir, pelo menos terá evoluído. Se conseguir, será merecido. É assim que funciona. Exemplo 2, ó. Nos relacionamentos da família, conflitos recorrentes com um familiar. Pode acontecer. Nós temos um familiar lá difícil, né, intolerante, impaciente, irritado, está numa fase difícil. Um filho com problema de droga, um problema de relacionamento, né, afetivo com outros, um problema de roubo que tem muitas vezes nessas famílias. O que acontece? Ó? Peça a Deus paciência e compreensão. Primeiro pede, depois busca entender o ponto de vista do outro, leia sobre comunicação não violenta. 3, batei, inicie um diálogo sincero, proponha reconciliação. Quantas vezes
1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, até conseguir. Não pode desistir na primeira dificuldade, na primeira barreira que encontrar. E quando o outro está com problemas, é claro que ele vai se demorar para admitir que ele está e tem problemas. É natural, né? Ele não consegue sair de si mesmo e se enxergar. Resultado, a paz não cai do céu, constrói-se com atos. Não tem outro caminho. 3. Na saúde e no bem-estar, enfrenta ansiedade ou doença. Olha que importante, ore por equilíbrio e cure, no pedir. No buscai, procure ajuda médica, faça terapia, pratique exercícios. E no batei, persista no tratamento, mesmo quando parecer difícil. E muitas vezes é difícil mesmo. Claro que é. Na nossa carreira profissional, que já vai longa, nós encontramos pessoas em situações mesmo muito difíceis, muito comprometidas, muito críticas, e que precisam de muito esforço, de muito apoio, de muita compreensão, né, para que ela supere aquelas adversidades e entre no outro patamar de caminhada. E isso não só depende dela, não só depende do terapeuta, depende de um conjunto de realidades, da própria família, do contexto social, do seu local de trabalho, dos seus amigos, né? Porque a gente não está só nesse processo. O problema é nosso, só nós, mas ele está no coletivo e a gente precisa de dar esse suporte. Resultado, a prece não substitui o remédio, ela potencializa o tratamento. Não se pode crer que só orar basta. Ela é um dos processos, orar, né? Não é a única ação. 4. Na vida financeira. Quem não tem problema financeiro? Quem não tem? Mas por que temos problemas financeiros? Aí precisaria ser uma aula de economia, que não é o nosso caso. Mas isso provém de muitas fontes. Primeiro de tudo, quando a pessoa não sabe distinguir desejo de necessidade. Aí que está um grave problema. O que é desejo, o que é necessidade? Todo desejo é uma necessidade? Em regra geral, não. E se eu dar vazão a todos os meus desejos, por mais que eu tenha dinheiro, eu vou ter problemas. Isso é um dos pontos cruciais, críticos, né? E na modernidade, novamente, nós temos outros, né? Pedi, ore por sabedoria para administrar os recursos, buscai, estude educação financeira, busque fontes de renda extra, batei, corte gastos necessários, vendo o que não usa, negocie dívidas. É isso mesmo, é prático. O Evangelho é prático. Ele nos dá o caminho da solução. Mas nós temos que ir atrás, nós temos que nos mexer, nós temos que tomar iniciativa. Do contrário, nada vai acontecer. Se eu sentar, orar e esperar de Deus, não vai dar certo. Então quer dizer que não adianta rezar? Claro que adianta rezar, mas precisa as outras duas etapas, né? O buscar, o entender, o conhecer, o fazer, que cabe ao indivíduo. Deus não vai nos dar nada, a não ser que a gente conquiste pelo próprio esforço. Resultado, a prosperidade é filha do trabalho e do planejamento, não da sorte. Sorte é um termo perigoso, vago. Você precisa tomar iniciativa. Se no meio do caminho a sorte lhe proporcionar, não foi só um acaso, foi um processo de ação, de atitudes que você tomou, de iniciativas que tomou, e que aí o universo compreende isso e te proporciona as soluções. É assim que funciona, né? 5. Na vida espiritual. Sente-se distante de Deus com fé enfraquecida. Quanta gente não anda de cabeça baixa nesse mundo? Desprovida de crença, de fé, desprovida, né, de algo que lhe alente, que lhe dê alento à alma. O que faz? Pede. Ore sinceramente, mesmo que com poucas palavras. Busca, frequente o centro espírita, participe de grupos de estudo, leia as obras básicas. Obviamente nós estamos falando para os espíritas, mas você pode pôr ali o catolicismo, o budismo, você pode pôr ali todas as outras religiões, que vai funcionar do mesmo jeito. Só muda o caminho, mas a solução é essa daqui, olha.
frequente, estude, participa, amplia teu horizonte, amplia teu entendimento da realidade espiritual. E nós temos um grave problema aqui. Leitura. Ler. Bons tempos aquele, né, Álvaro, que o professor falava para você assim, levanta aí e lê o capítulo tal do livro A Moreninha. Estava lá lendo. Senta. Fábio, levanta e continue de onde o Valci parou a leitura. Como a gente detestava isso. Mas como isso foi bom. Porque foi lá que eu tomei gosto pela leitura e nunca mais larguei de ler. É um processo na vida da gente. Ler é abrir os horizontes da mente. Mas depois de ler, depois de aprimorar a leitura, depois de conhecer o conteúdo, precisa pensar sobre ele. São 3 etapas. Ler, conhecer e pensar sobre. É pensando sobre, como a gente está fazendo aqui, que isso amplia a possibilidade da criatura se salvar. Batei, questione, reflita, não desista da busca. Resultado, Deus não se esconde, nós é que muitas vezes não o procuramos direito. Claro, o que é procurar Deus direito? Qual é o caminho? Não tem receita, é cada um. Mas geralmente a gente se recolhe, murcha um pouco da realidade, se limita dos externos e começa a pensar, a avaliar, a falar consigo mesmo. Isso é buscar Deus. Porque aí, nesse momento da nossa vibração, o que acontece conosco? Nós emitimos uma vibração diferente, distante daquela da agitação, da rotina diária. E nesse momento, então, o mundo espiritual consegue se chegar perto da gente. É bem esse o termo. Porque nessa agitação toda, nesse ritmo frenético todo, eles não conseguem acessar a nossa estrutura mental, emocional, psíquica. Não conseguem. É uma barreira de vibração. E nesse momento, quando eu relaxo, quando eu abro a mente, então aí é possível que a espiritualidade me alcance e me intua para soluções. Isso é procurar Deus direito. O que não fazer, os erros mais comuns que a gente pratica, olha, o erro e o exemplo. Pedir sem agir. Deus, me dê um emprego. Não envia currículo, não bate de porta em porta, não fala com pessoas, não vai acontecer nada, né? Buscar só o material, trabalhar só por dinheiro, esquecendo os valores que o trabalho permite a todos nós. Bater uma vez e desistir, tentar uma abordagem e parar na primeira dificuldade, é o primeiro obstáculo, também não faço mais. Achar que Deus é um pai coruja, que dará tudo sem merecimento. Que ilusão. Não. Porque você precisa pedir, buscar e bater e fazer a parte que lhe cabe. A lei do esforço próprio. Deus nos dá a força, mas exige que a usemos. A vida é uma escola e o aprendizado exige dedicação. Não existe milagre sem participação humana. Olha aqui, ó. Se você não fizer a sua parte, buscar e achareis é a garantia de que o esforço será recompensado, mas não sem esforço. É um esforço recompensado, mas com muito esforço. Senão não vai funcionar. Dessa maneira serás filhos de tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Olha, muito objetivo, né? O significado dos 3 verbos. Pedir. Pedir é reconhecer que não sabemos tudo e que necessitamos de ajuda. É natural. Nem sempre significa solicitar bens materiais ou soluções imediatas. Muitas vezes pedir é força para enfrentar as dificuldades, sabedoria para tomar decisões, serenidade diante dos desafios e compreensão para lidar com as pessoas. Que não é fácil lidar com o outro. Nunca é. Por que não é? Porque o outro é o outro, ele tem as suas características, as suas condutas, suas crenças, seus valores, que às vezes choca com as nossas. Mas são as deles. Não tem jeito. E ele pode, naturalmente, não compreender as nossas. Buscar. Buscar é mais do que pedir, é agir. Você tem que agir. Quem busca? Estuda, aprende, trabalha, investiga e procura melhorar a si mesmo. Olha o que é buscar. Bater.
Bater simboliza perseverança. Você tem que insistir e persistir. Há portas que não se abrem imediatamente. A cura é a cura de uma mágoa, por exemplo, a reconciliação familiar, a superação de um vício, o amadurecimento espiritual. Muitas vezes é necessário insistir, recomeçar e manter a confiança. Olha aqui, ó. Isso é muito comum na vida de todos nós. É frequente, é constante. Nos grupamentos familiares, nos grupamentos sociais, no local de trabalho, dentro do centro espírita. Porque estamos lá enquanto natureza humana, com as nossas imperfeições e defeitos, vícios, que são características ainda da nossa natureza. Então, consequentemente, ó, bater nem sempre vai abrir imediatamente as soluções disso. Daí a perseverança. O que Jesus não está prometendo nesta fantástica obra do buscar e achareis, olha. Esta passagem não significa que qualquer desejo humano será atendido automaticamente. Pediu, pronto. Não. Se assim fosse, todas as pessoas ficariam ricas a pedir riqueza. Ó, Senhor, eu quero todos os bens para mim viver melhor. Tá, tome, né? Ninguém enfrentaria dificuldades. Não tem dificuldades. Não haveria frustrações. Puxa, mas frustração é necessário? No nosso estágio atual, infelizmente é. Porque a frustração faz das duas ou uma. Das duas, uma. Ou eu entendo a frustração e me avalio e vou à luta e batalho, ou eu choro pela frustração, que pode me levar a um estado depressivo mais tarde. São escolhas que a criatura vai fazer, mesmo diante de todas as dificuldades que a vida apresenta. Mesmo. O ensinamento sugere que Deus responde às nossas necessidades reais, mas nem sempre de maneira ou no tempo que esperamos. Nem sempre. Por quê? Às vezes a resposta é sim, não, espere um pouco, há um caminho muito melhor para você. Porque a gente quer naquele ato do pedido, ou da petição. Senhor, resolve meu problema de saúde. Me ajuda a dormir. Mas se eu não buscar as alternativas que a ciência me apresenta para isso, só pedir não vai resolver. Não dará solução. Então esse ensinamento ele pode ser entendido assim, olha. Pedir, orar e conectar-se com Deus. Buscar, fazer a própria parte. Bater, perseverar diante das dificuldades. A providência divina auxilia, inspira e fortalece. Mas o crescimento do espírito depende também do esforço de cada um. Tudo isso daqui, quando há o esforço, funciona melhor. Sem sombra de dúvida. Né? Sem a vontade da criatura e sem o esforço dela, que é a sua iniciativa, não vai acontecer muita coisa. Ó. Deus ampara quem confia, mas a vida se abre principalmente para aqueles que unem oração, trabalho e perseverança no seu próprio destino. Olha que importante, ó. Oração, trabalho e perseverança. Porque não é fácil mesmo a vida que nós temos no momento da humanidade. A despeito de até nós termos as nossas necessidades básicas atendidas, ou minimamente atendidas, mas muita gente nem essas minimamente necessidades atendidas são possíveis, é trabalhoso a sobrevivência, é uma luta, é uma labuta. Né? Não é sem razão que o Evangelho nos prega a necessidade da caridade, no seu amplo sentido do que significa caridade, que não é apenas dar o necessário ao outro, que muitas vezes é preciso e é necessário dar ao outro para suprir suas necessidades básicas, mas também permitir-lhe e proporcionar-lhe a oportunidade de conquistar essas necessidades. Daí a importância da solidariedade humana, daí a importância das políticas sociais, das políticas globais mundo afora. Todos os países têm políticas de amparo aos necessitados nessa condição, para que ele ache um caminho e depois siga com as próprias pernas. Né? Assim como quando a gente também tem um amigo, um vizinho, um parente passando por agruras e a gente socorre. Porque é um momento da fase dele.
Então a caridade, ela precisa estar presente nos nossos atos, nas nossas ações, porque ela está nessa tríade de oração, trabalho e perseverança. Porque amanhã possa ser eu o necessitado. Não sendo hoje, mas a vida tem tantas voltas, né? Dá tantas guinadas na nossa jornada, que nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós podemos precisar do outrem. Mas se a gente nunca estendeu a mão para o outro, nunca fez nada por ele, nunca foi solidário, nunca foi bondoso para com o próximo, como é que vai ser? Tem uma passagem de André Luiz, numa das suas obras, em que tem um sujeito que ao desencarnar foi para o umbral, lá para as latrinas do umbral, que são as cisternas, que são os lugares piores do umbral. E lá, os espíritos perceberam que não tinha ninguém na terra que orasse por ele, que pedisse por ele. E eles estavam desesperadamente buscando, procurando alguém, né, que tivesse uma boa intenção para aquela alma, para que ela despertasse do seu transe naquele estado. E acharam, com muito custo, em algum momento da trajetória dele, porque ele fora um senhor de escravo, muito rico e poderoso, e como todo senhor de escravo daqueles tempos, era um sujeito mesmo que não se importava com a vida do outro, que era o escravo, né? Que os violentava, que os agredia, que os matava, inclusive. Encontrou um ato de bondade, que ele praticou, dando um pão para uma criança. Um pão. Bastou aquele ato para ele despertar. Então você veja a importância de doar-se para o próximo, de doar o seu amor ao próximo, não só o material, mas em todos os sentidos que implica doar-se. Alguém vai vibrar por você, alguém vai orar por você, alguém vai lhe fazer um bem, porque é o dia de amanhã, a gente não sabe como é que isso funciona. Então, o buscar e achareis é, na verdade, em síntese, um esforço individual, pessoal, trabalhoso, necessário de cada um de nós, para que a gente alcance, né, aquilo que é preciso alcançar minimamente no nosso estágio atual. E o que nós precisamos alcançar nesse estágio atual? Nós temos que desenvolver a bondade, a solidariedade, o amor ao próximo, a honestidade, a ética, que temos, mas ela ainda não é, esses atributos ainda não são seguros, não são duradouros nos nossos atos diários. É tão verdade que a gente de vez em quando perde a paciência, perde o equilíbrio. A pergunta é, alguém perde aquilo que não tem? Não, né? Então, se eu sou impaciente, eu não perdi nada, eu sou impaciente. Se eu estou agressivo, eu sou agressivo, não perdi nada. Ao contrário, eu tenho que trabalhar para não ser mais assim e nunca perder mais a paciência, nunca mais gritar, nunca mais esbravejar. Algum de nós aqui já faz isso? Eu ainda não consigo. De verdade. De vez em quando a gente dá aquelas escorregadas e sai da linha. Por quê? Porque ainda a gente não uniu oração, trabalho e perseverança na construção do nosso destino, que não é só progredir do ponto de vista material, mas sim progredir do ponto de vista interno, moral, espiritual, é a chamada moral evoluída, que nós precisamos fazer. E isso, se não fizermos agora, nós vamos fazer depois. E esse depois, em quais condições nós estaremos para fazer? Nós vamos voltar numa boa condição, num bom estado, numa boa possibilidade de fazer esse autoenfrentamento? É só nós olharmos as histórias da humanidade, é só nós lermos os romances espíritas, as histórias espíritas reais, de criaturas que voltaram em péssimo estado e lá atrás tinham todos os caminhos facilitados para fazer o que não fizerem agora, as duras penas, vai ter que fazer. Qual é o exemplo mais marcante que nós conhecemos de um sujeito dentro da doutrina espírita? Alguém se lembra? De um sujeito que já esteve nessa casa espírita numa maca? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ele esteve nessa instituição lá nos idos tempos, que não era nesse prédio naturalmente, mas naquele, fazendo palestra. Deitado numa maca e falando para o público. E aí,
tem um livro da Célia Xavier de Camargo chamado Asas da Liberdade. Vá ler. É a história inteira de quem foi Jerônimo Mendonça no seu passado. Terrível, cruel, cruelíssimo, por sinal. Quem somos e quem fomos lá atrás? É preciso muito cuidado com os nossos atos agora, porque eu posso estar trazendo algumas coisas lá do meu fundão de passado. É sério isso, né? Então, temos que estar sempre atentos no buscar, no pedir e no bater. Com moderação, com equilíbrio, com discernimento, né? Com muita paciência, muita resiliência, muita tolerância, muito bom senso, muito esforço pessoal, para que a gente se supere. A gente tem que se superar. Não tem outro caminho. Ou eu me supero, ou eu volto em condições precaríssimas, difíceis, com limitações infindas, e tendo que fazer aquilo que eu não fiz quando me deram as possibilidades, as oportunidades todas que a vida apresentou para a gente. Quanta gente não vive assim? Era isso que a gente tinha que falar hoje. Era uma simples fala, objetiva, prática, de um texto do Evangelho, que é o seu quase a espinha dorsal do Evangelho, é esse capítulo 25, do Buscai e Achareis, onde Deus, através das falas de Jesus, né, nos mostra os caminhos para soluções. É óbvio que agora compete a cada um, aquele que deseja, porque é um processo individual, é o livre-arbítrio de cada um de nós, e que cada um use na medida do seu esforço e das suas habilidades e capacidades. Se alguém tiver interesse, 2 desses livros meus estão aí, o Drogas e este, Família, né? Que é um livro fantástico, não é porque eu escrevi, mas eu já tive feedback de muita gente, escritores que leram e acharam o livro pertinente, oportuno, adequado para a realidade, né? Não é sem razão que é Família entre laços e nós. Nós de juntos e nós de problemas. Que vocês tenham um bom fim de semana, que tenham paz, né? Que fiquem em paz. Muito obrigado. Muito obrigado, você. Foi uma noite de muita experiência, né? Muito aprendizado, né? O autoconhecimento é tão importante, né? E é interessante isso que você falou. Quem sou eu, né? Eu não sou a minha profissão, eu não sou o que eu faço, né? Isso faz parte. Eu não sou a minha religião, quer dizer, né? Quem eu sou, né? Por trás da roupagem, né? Quem é esse ser espiritual, né? E que de vida em vida, né? Trabalha para poder avançar. E dentro daquilo que você falou, nosso irmão Jerônimo teve tanta dificuldade, né? Eu fico imaginando nós, né? Certa feita, num momento em que eu estava muito, como que eu posso dizer, muito crítico, né? Porque às vezes a gente olha para fora para não olhar para dentro. E aí, muito crítico. Aquele dia lá eu estava azedo comigo mesmo. E era um momento que eu estava em algumas reflexões, né? Se fosse aqueles desenhos animados, viu, Zeca? Aí tinha aquela do Turma da Mônica, aqueles balõezinhos assim, né? E querendo corrigir o mundo. E naquele momento eu pedi auxílio para poder resolver algumas questões sentimentais que estavam me fazendo muito mal. E o benfeitor espiritual me sopra no ouvido: então, meu filho, lá atrás nós dois fazíamos muito pior. E aí naquele momento, né, eu de profunda decepção comigo mesmo, né, eu fui tomar um banho, fiz uma prece, aí eu melhorei. Mas é assim, porque nós temos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar nessa existência. Imaginemos a Idade Média, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Quem fomos nós
há 200 anos atrás. O que fizemos, né? Quais guerras patrocinamos? Quais guerras participamos, né? Então, qual o nosso direito de julgar? Logicamente que podemos ter um senso crítico, mas no sentido de tentar aprimorar, de tentar auxiliar, de tentar contribuir, mas nunca julgar o irmão que pensa diferente. Porque se nós temos um ponto de vista, é apenas um ponto. O outro tem outro ponto, né? E a totalidade, né, é só Deus que o tem. Nós tivemos hoje um total de 50 pessoas encarnadas, né? Se alguém conta os desencarnados, nos passa depois, por favor, né? Nós gostaríamos aqui de deixar também a questão do curso Evangelização no Mais Além. A Zilá nos fez um questionamento e eu estava no carro, Zilá, e eu ia te responder, eu falei, não, eu chegando em casa eu pergunto já para a Michele, e passou. Então, assim, aqui, os grupos que estiverem nas suas casas, como de vocês, desse grupo de estudo, pode ter a inscrição individual, mas, de repente, o grupo vai assistir através de apenas um link, não tem problema. Então, assim, se as casas quiserem também se reunir, eu quero me reunir no Allan Kardec, por exemplo, em outras casas, para fazer o curso. Ele vai começar numa terça-feira, às 20 horas, dia 16/6. Evangelização no Mais Além, que conta os bastidores da evangelização infantil, é muito importante para aqueles que querem se tornar evangelizadores, para os dirigentes das casas, para os pais das crianças, todos aqueles, né, que tiverem vontade de conhecer. É muito importante para que a gente possa retomar esse trabalho da evangelização infantil nas casas espíritas, ter novas formações de evangelizadores também, tá bom? Bom, agradecemos a presença de cada um de vocês, muito obrigado por esse momento de estarmos todos juntos, muito obrigado mais uma vez ao Coral, Música e Paz, muito obrigado Valci, a sua esposa, que gentilmente estiveram aqui, muito obrigado ao Zeca, né? A oportunidade da USE estar sempre aqui na União Espírita Allan Kardec, né? Eu que foi a primeira casa que eu fiz parte ainda quando estava no outro local, né? Eu era bem mais novinho, o Renato já tinha uns meses a mais de vida do que eu, mas estávamos todos juntos lá, né, Renato? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe infinitamente. Até a próxima.